Mateus capítulo 9, versículos de 27 a 31. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: "Tem piedade de nós, filho de Davi." Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: "Vós acreditais que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: "Faça-se conforme a vossa fé." E os olhos deles se abriram. Esse evangelho para nós hoje, ele vai nos indicar 3 passos para alcançar um milagre. Eu não sei se aqui tem pessoas assim, mas muitas pessoas desejam alcançar um milagre. E outros não somente desejam, mas necessitam alcançar um milagre. Muitas pessoas necessitam. E muitos desejam alcançar um milagre. E na palavra de hoje nós vamos aprender com os 2 cegos. Nós acabamos de ouvir os 3 passos para alcançar um milagre em nossa vida. 3 passos para alcançar um milagre em nossa vida. O primeiro passo está onde? Anote aí, pegue aí. Partindo Jesus, 2 cegos o seguiram. Partindo Jesus, 2 cegos o seguiram. Qual é o primeiro passo para alcançar um milagre? Primeiro, seguir Jesus. Primeiro passo, seguir Jesus. Preste minha atenção. Os passos para alcançar um milagre, eles têm uma sequência que devem ser seguidas. Porque, por exemplo, eu não posso, se eu tenho uma escada para subir, eu não vou chegar no segundo lance de escada antes de passar pelo primeiro. Eu preciso passar pelo primeiro, no primeiro andar, depois eu preciso ir para o segundo andar para chegar ao terceiro andar. Mesmo que eu vá de elevador, mas o elevador ele não vai simplesmente sair do térreo até o terceiro andar. Ele vai ter que subir primeiro, segundo, terceiro. Esses 3 passos foram os passos que os 2 cegos utilizaram para alcançar um grande milagre que eles experimentaram. Então, nós vamos fazer essa mesma sequência. O versículo 27 deixa claro: partindo Jesus, ou seja, Jesus partiu e os 2 cegos o seguiram. Imagine que para um cego seguir alguém não é uma coisa fácil, não é? Entenderam? Porque a gente entende assim, foi muito simples, foi não. Imagine que para alguém que enxerga, talvez seja mais fácil, mas para alguém que não enxerga, é muito difícil seguir alguém. Mas eles mesmo, com toda a dificuldade, eles seguiram Jesus. Então, quero só te dizer, pare de dar desculpas para seguir Jesus. Eu estou sem tempo. Não, isso é prioridade. Não existe tempo ou falta de tempo. Existe prioridade ou não prioridade. Se seguir Jesus é uma prioridade para você, você sempre vai arranjar tempo. Se seguir Jesus não for uma prioridade para você, você sempre vai arranjar uma desculpa. Aprenda isso. Tudo que é prioridade, você arranja tempo. Tudo que não é prioridade, você arranja desculpa. Tudo que é prioridade, você arranja tempo. Tudo que não é prioridade, você arranja uma desculpa. Então, se seguir Jesus é uma prioridade para você, meu irmão, minha irmã, não vai ter essa de não estou sem tempo. Não, você vai ter tempo. Vai ter tempo. É uma necessidade. Veja quantas pessoas hoje andam perdidas, meus irmãos. Quantas mensagens que eu recebo todos os dias de pessoas perdidas, desnorteadas, desorientadas, parecem baratas tontas. Quando a gente vai conversar e a pessoa mesmo diz assim: olha, é mesmo, eu estou parecendo uma barata tonta, estou andando em círculos, né? Eu estou rodando, eu estou fazendo muito movimento, mas não estou saindo do canto. Tem gente que está fazendo muito movimento, mas não sai do canto. Eu vou te dizer uma coisa, é porque você está perdido. Você que é forte. Você está perdido porque quem é o caminho? Jesus é o caminho. Lembra que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, segui-lo é estar na rota certa. Pegou essa? Jesus é o caminho. Então segui-lo é estar na rota certa. É não ter dúvidas que por aqui não dá certo, que por ali não dá certo, que eu já sei qual é o caminho. E quando eu sei o caminho, eu não me perco na estrada, né? Quando eu sei o caminho, eu não me perco. Agora, quando eu não sei o caminho, é desse jeito. Quem já viajou sem saber o caminho?
Você para num lugar e pergunta e a pessoa diz. Aí depois você para em outro e pergunta e alguém diz. Depois você entra num lugar errado e as pessoas dizem: não é por aqui não, você errou o caminho. Ei, meu irmão, minha irmã, quem está em Jesus, quem segue Jesus, como os cegos, quem segue Jesus está na rota certa e não tem dúvidas que por aqui dá certo. Pode dizer, por aqui dá certo. Quando nós somos combatentes, que a gente começa a mergulhar, que a gente começa a viver e se mover, uma convicção vem no nosso coração, por aqui dá certo. Não é que vai faltar problema, não tem problema. Não é que não vai ter dificuldade, vai ter dificuldade. Não é que não vai ter tribulação, vai ter tribulação, vai ter tudo isso, mas eu sei que por aqui dá certo. Encontrar o caminho é ter essa consciência de que por aqui vai dar certo. Pode dizer, por aqui vai dar certo. Meu irmão, minha irmã, isso daqui é muito forte. Quem segue Jesus não vive na dúvida, como a maioria das pessoas. A maioria das pessoas que eu encontro, sabia que as pessoas que eu encontro, elas não querem conselho. E eu até falo para vocês, é preocupante porque as pessoas não querem um aconselhamento ou uma oração. As pessoas querem a resposta do caminho para seguir. E aí é um grande erro, porque eu quero te dizer, eu que estou aqui contigo, eu não posso te dizer a resposta se você faz ou não faz. As pessoas não querem um conselho sobre o casamento, as pessoas perguntam assim: eu separo ou não separo? Eu termino ou não termino o namoro? Então você não quer um conselho, você quer alguém que decida por você. Nunca busque um conselho dessas pessoas. Ei, pare de perguntar, eu faço ou não faço? Olha o que é que você quer, você quer uma resposta pronta. Faça isso ou não faça isso. Separe-se, case-se, né? Não separe. Termine o namoro, não termine. Pare de buscar essas respostas. É sinal da maioria das pessoas que vive na dúvida. E aí, o que é que eu faço? Não viva na dúvida. Quem segue Jesus não vive na dúvida. Quem segue Jesus tem certeza. No máximo ele vai buscar conselhos e não decisões. Nunca vá no aconselhamento perguntar: eu faço ou não faço isso? Não, você vai procurar conteúdo, você vai procurar direção, você vai procurar conteúdo para você se fortalecer. E aí você, no seu conteúdo, você vai decidir o que você vai fazer. Não é perguntar às pessoas se você faz ou não faz. A decisão é sua. Deus te deu esse poder de decisão, você não pode passar para as pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero só te dizer uma coisa. Quem segue Jesus, isso aqui é forte. Quem segue Jesus não vive na dúvida. Quem segue Jesus não entra no abalo ou no embalo de ninguém. Meu irmão, minha irmã, hoje a gente vive um efeito, você vai ver em todo canto, chamado efeito manada. Vocês já viram em todo canto falar isso? O que é efeito manada? Todo mundo, a manada de elefantes, né? Todo mundo segue. E se vai cair no buraco, cai todo mundo no buraco. Se for para ir para o abismo, vai todo mundo atrás. Por quê? Porque um foi. Meu irmão, minha irmã, quem segue Jesus não entra no abalo ou no embalo de ninguém. Não entra. Então não entre nessas coisas. Quem segue Jesus não é Maria, vai com as outras. Quem segue Jesus não é Maria, vai com as outras. Sabe muito bem onde quer chegar e sabe muito bem qual é o caminho a seguir. Se Jesus é o caminho, não é mais qualquer pessoa que vai ficar dizendo para você o caminho. Você sabe quem é o caminho? Jesus. Jesus é o caminho. Então você não fica mais é por aqui, é por ali, e alguém diz, vai por aqui. O que nós temos hoje, gente, quanta gente boa. Eu vou dizer para vocês, porque como eu atendo muitas vidas, quanta gente boa que eu vejo perdida por causa de ser Maria vai com as outras. Quanta gente boa. Pessoas boas, jovens bons, que você olha e diz assim, tinha tudo para dar certo, mas conheceu umas amizades, se desviou do caminho. Jovens talentosos, profissionais talentosos, diz assim, tinha tudo para ser um sucesso, mas se envolveu com umas pessoas, perdeu. Não sei o que, se envolveu, começou com umas amizades. Vocês já escutaram essa história? Essa história é só eu que escuto isso todos os dias, ou vocês escutam isso também? Vocês escutam isso também? Fulano se envolveu com fulano, começou a andar com as amizades, se perdeu. Eu escuto muito isso, se perdeu. Ou seja, saiu da rota, saiu do caminho. Por isso eu quero te falar uma coisa.
Quem segue a Jesus, né? Maria vai com as outras. Sabe muito bem onde quer chegar. E sabe muito bem qual o caminho a seguir. Qual o segundo passo? Versículo 27. Gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. Vou até repetir o versículo 27 todo para vocês saberem. Partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. O segundo passo para alcançar um milagre é clamar a misericórdia. Clamar a misericórdia. O segundo passo, logicamente, vem depois do primeiro. Primeiro eu sigo Jesus. Depois que eu sigo Jesus, eu faço o quê? Eu grito, eu clamo, sabe? É o clamor. Eles literalmente gritaram: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Eles gritaram. E isso é muito forte, porque o clamor à misericórdia de Deus nos confirma, inclusive, na palavra. Isaías 58, versículo 9. Então clamarás. Olha que palavra. Ei, escuta, essa palavra é para você. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Eu lembro que há muito tempo atrás, com essa palavra de Isaías, eu fiz até uma canção. E eu fiz essa canção exatamente lendo Isaías 58, 9. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Todo aquele que clama misericórdia é atendido por Deus. Se você estiver passando por um apuro, clame, grite, faça o clamor, que o Senhor vai te responder. Grite por socorro, que Ele vai dizer: eis-me aqui, meu filho, eis-me aqui, minha filha, eu vim te resgatar, eu vim te salvar. Pedro, quando estava afundando no meio da tempestade, só fez clamar: Jesus, salva-me. Jesus tomou ele pela mão. Quando nós clamamos, nós abrimos o coração de Deus sobre nós, sabe? Meu irmão, o Senhor responde a todo aquele que clama. Ao que grita por socorro, Ele diz: eis-me aqui, meu filho, eu vim te resgatar. Minha filha, meu filho, eu vim te resgatar. Não tenha medo de clamar ao Senhor. Não tenha medo de clamar ao Senhor no meio da sua angústia. No meio da sua angústia, clame ao Senhor. Ele sempre virá em socorro daqueles que o buscam. Não tenha medo. Está precisando? Clame. Está precisando? Grite. Está na angústia? Peça socorro. Ele vai sempre vir. E é interessante que lá em Mateus 7,7, é até fácil decorar nessa palavra. Mateus 7,7. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Pois todo aquele que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate se abrirá. Peça, clame, grite, não tenha vergonha, não tenha receio de buscar o Senhor. Se você precisa hoje de uma intervenção divina, se você precisa de um milagre, faça a experiência, pois para Deus nada é impossível. O primeiro passo é seguir Jesus. O segundo passo, clamar a misericórdia. E o terceiro passo está no versículo 21. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele, seguiram até a casa, hein? Seguiram até a casa. Então Jesus perguntou-lhes: vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Olha que forte. E olha o que vem mais forte agora. Qual é o terceiro passo? Esse é o último passo. Ele é sempre o desfecho para alcançar um milagre. Esse passo é necessário a todas as pessoas. Os 3 passos são sequenciais: seguir Jesus, clamar a misericórdia e, principalmente, ter fé. Esse é o terceiro passo: ter fé. Tenha fé. Tenha fé. Meu irmão, ter fé no Senhor, isso é o essencial. Porque Jesus pergunta: vocês acreditam? Pega agora o que eu vou dizer para vocês. Geraldinho, será que ter fé mesmo é essencial? Será que só clamar a misericórdia não é necessário? Não. Não resolve. Precisa de mais do que clamar a misericórdia. Por quê? Jesus faz uma pergunta: vocês acreditam mesmo que eu posso fazer isso? Sabe? E muitas vezes na nossa oração, ela é muito da boca para fora. Muitas vezes a nossa oração nos falta aquela fé, sabe? Se eu peço com a boca, mas não creio com o coração e na mente, nós quebramos o processo do caminho do milagre. Por quê?
Porque Jesus responde assim, versículo 29. Você vai entender agora porque é essencial a fé. Versículo 29. Então, Jesus tocou nos olhos dele, dizendo, imagine, olha aí, Jesus tocou nos olhos deles, né? Tocou nos olhos deles, dizendo, faça-se conforme a vossa fé. Eu digo já o desfecho, está no versículo 30. Faça-se conforme a vossa fé. Se você disse só da boca para fora e não teve fé, o que vai acontecer? O milagre acontece? Não, porque Jesus não disse assim, faça conforme o meu poder. Jesus disse, faça-se conforme a vossa fé. Era um teste de fé. Por isso que Jesus perguntou, vocês acreditam mesmo que eu posso fazer isso? E eles disseram, sim, Senhor. Jesus ainda fez o teste, será que é da boca para fora? Que seja feito conforme a vossa fé. E no versículo 30 diz, e os olhos deles se abriram. Meu irmão, se eu não tenho fé em Jesus, que Ele pode realizar, quando Ele disser, faça-se conforme a vossa fé, os nossos olhos não se abrirão. O milagre não acontecerá e nós chegaremos ao lado do milagre, mas não alcançaremos. Por isso que, se eu creio, milagres acontecem. Pode dizer, mas se eu creio, milagres acontecem. Se eu tiver fé, se eu creio, milagres acontecem. Qual é o primeiro passo? Para o milagre, siga Jesus. Segundo passo, clame a misericórdia. Terceiro passo, tenha fé. Então, seguir Jesus, clamar a misericórdia e ter fé. São os 3 passos. Aí sim, você se tornará um colecionador de milagres.